Vamos lá então, louvado seja Deus, mais uma pergunta do nosso breve catecismo sendo analisada nessa noite. E a pergunta de hoje é de número 30. Como nos aplica o Espírito, ou seja, o Espírito Santo, a redenção adquirida por Cristo? Então nós sabemos que em Jesus Cristo uma redenção foi estabelecida. Como ela se cumpre em nós? Sabemos que é por meio do Espírito Santo. Como isso é executado? Como é aplicado? Então nós estaremos vendo de acordo com a seguinte resposta. O Espírito aplica-nos a redenção adquirida por Cristo, operando em nós a fé, e unindo-nos a Cristo por meio dela, em nossa vocação eficaz. Tranquilo? Então o Espírito Santo, de acordo com essa resposta, ele aplica a redenção em Cristo, gerando em nós, aplicando em nós a fé. Então, de cara, ninguém nasce com essa fé. Ninguém nasce com essa habilidade que só o Espírito Santo pode conceder. Ah, mas desde pequeno eu tenho fé. Não, é outra coisa. É um otimismo, é uma fé mental, motivacional, de determinação, enfim, outras coisas que são funcionais aqui nas coisas naturais, né, nas coisas do nosso cotidiano aí ao longo de uma vida. Mas para a aplicação da redenção de Cristo em nós, nós precisamos do Espírito Santo. E isso, a ação do Espírito em nós, resulta em fé. O Espírito Santo nos concede fé, né? Dentro de um chamado que nós reconhecemos que ele é eficaz. O Espírito Santo, ele vai chamar aqueles que foram destinados para a salvação e esse chamado é completamente eficaz. No dia do Senhor, na minha vida, na sua vida, no momento em que o Senhor nos chamou, nós não resistimos a isso. A vocação do Senhor, ela se estabelece além da nossa vontade. Por isso, para nós é tão importante a doutrina, a compreensão sobre a soberania de Deus. Aquilo que o Senhor quer fazer, aquilo que é a sua vontade, Ele executará, apesar da minha. E louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso, porque quando ficamos dependentes da nossa vontade para realizar as coisas de Deus, nós encontramos tanta limitação. Quem aqui tomaria a decisão por Cristo, sabendo de fato o que é caminhar com Cristo? Viver uma vida separada, santificada, viver uma vida compromissada com Deus, não por um período, mas para sempre. Meus irmãos, isso é só obra do Espírito Santo em nossas vidas e, obviamente, aplicando a graça salvadora. Alguns versículos que nos dão base para essa compreensão. Por exemplo, Gálatas 2:20. Quem pode ler, por favor? Gálatas 2:20. Logo, eu vou ler aqui. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ou seja, o que está sendo apresentado aqui é uma vida completamente dependente do Espírito de Jesus Cristo. Por mim, eu mesmo não tenho condições de viver. Espiritualmente, não. Ter a vida que Deus concede, não tem como. Porque, de acordo com a lei, eu estou morto. E sem Cristo, a lei me pune eternamente. Jesus Cristo, segundo esse texto, de Gálatas 2:20, ele se entregou. Foi obra intencional. A morte de Cristo não foi consequência de uma fraqueza sua ou de uma fraqueza do seu povo naqueles dias. Cristo na cruz foi autoentrega. E ele fez isso em favor de quem? De um povo. O povo amado, o povo separado, o povo eleito. E depois que Jesus Cristo realizou essa maravilhosa obra de salvação, como desfrutar disso? É só ler a Bíblia? Como desfrutar dessa graça salvadora? Como, de fato, viver essa vocação que Jesus Cristo pagou o preço?
Para nós, isso depende perfeitamente do Espírito Santo, como já dito na pergunta, e nesse versículo aqui, dentro dessa condição de mortos, entende-se insuficientes, incapazes de viver verdadeiramente essa fé, de vivermos verdadeiramente esse agir do Espírito Santo que vivifica, que regenera, que transforma. Se a salvação, por exemplo, olha o que Paulo diz aqui: vivo pela fé no Filho de Deus. Isso aqui não é uma fé que a pessoa desenvolve naturalmente na vida. É fé concedida pelo poder de Deus. E o meio para se estar vivo no Filho é tendo essa fé. Essa fé é um dom. Essa fé não é nada comum para nós. Essa fé é resultado do agir do Espírito Santo em todos nós. Portanto, aquilo que hoje vivemos em Cristo, que nós vivemos um milagre. Nós estamos progredindo em um amor ao Senhor. Nós estamos progredindo em uma santificação, obra do Espírito em nós. Não é obra meramente nossa. Tem uma fé que o Senhor nos concedeu e ela está em andamento. Ela está agindo e nós aplicamos isso, então, em Jesus Cristo, que por nós morreu. Vamos ver um comentário que trata sobre esse versículo. Alguém pode ler? Está com o microfone? Cristo vive em nós de duas maneiras. Uma consiste em governar-nos por meio de seu Espírito e dirigir todas as nossas ações. A outra, em tornar-nos participantes da sua justiça, de modo que, embora nada possamos fazer por nós mesmos, somos aceitos aos olhos de Deus. A primeira relaciona a regeneração, a segunda a justificação, pela livre graça. João Calvino. Muito bom. Esse é o comentário de João Calvino a respeito de Gálatas 2:20. E para nós, um pouco mais de clareza nessa compreensão. Calvino traz duas maneiras em que nos encontramos vivos em Cristo. Uma pessoa que vive em Cristo é governada por Cristo. A pessoa que vive em Cristo, ela tem desejo das coisas de Cristo. Ela tem atenção, ela ama aquilo que é a missão de Cristo. Não, eu não tenho nenhum interesse pelas coisas de Cristo. Eu gosto de vir na igreja. Isso é um belíssimo sinal de que possivelmente essa nova vida em Cristo não se estabeleceu. Infelizmente. Agora, se ouvir a igreja é por uma inquietação, santa inquietação, de amar a palavra que de Deus procede, de amar os louvores que a eles são entoados, em verdadeira, profunda gratidão, porque nos cânticos nós apresentamos o Senhor que triunfou da morte e nos deu grande e eterna salvação. Se tudo isso faz parte do nosso contexto, então vivemos em Cristo. Se o não servir ao Senhor para nós é um grande incômodo, então estamos vivos em Cristo. Se pegarmos da nossa renda e não colocarmos naquilo que é um meio do Evangelho ser propagado e gastamos com as coisas fúteis da vida, então nos entristecemos, isso também sinaliza que nós estamos verdadeiramente em Cristo. Quando não há esses incômodos que o próprio Espírito Santo do Senhor gera em nossas vidas, porque o Senhor está nos pastoreando a partir do coração. Quando essas coisas não são da nossa realidade, há então uma péssima informação na vida de um homem, de uma mulher, de um adolescente, de um idoso. Esse novo nascimento, esse agir do Senhor na vida não aconteceu. Tem algo a se prestar muita atenção. A igreja do Senhor não se forma de forma religiosa meramente. A igreja viva, a verdadeira do Senhor, ela se forma, ela se organiza pelo poder do Espírito Santo. O Senhor gerando pessoas da morte para a vida, fazendo tudo novo, é assim que se estabelece. Ponto.
E aí, uma outra forma que Calvino aplica sobre, está dentro dessa resposta ainda, uma outra forma que ele destaca aqui sobre a ação do Senhor em nossas vidas, o que resulta em estarmos vivos em Cristo é a sua justiça sendo aplicada. Paulo mesmo nos ensina que a morte de Jesus foi para a nossa salvação. Foi por conta dos nossos pecados. Em Jesus Cristo, os nossos pecados foram imputados. Então ele foi sacrificado. Nossa culpa, Jesus pagou isso. E depois, nós, em Cristo, somos justificados. Porque ele pagou o preço da culpa do seu povo, dos seus eleitos, do seu amado povo. E então esses são justificados. Estão declarados livres, sem culpa. Aí se vier a pecar, exatamente, foi completamente livre de culpa, porque Jesus Cristo assumiu por ele todos os pecados. Isso para nós é maravilhoso. E a maneira de que essa justiça se aplica em nossas vidas é o Espírito Santo agindo para desfrutarmos então dessa liberdade. Algum comentário, meus irmãos? Efésios 2:8. Efésios 2:8. Posso ler? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Muito bom. Efésios 2:8 é um texto assim para nós fundamental. Decore esse versículo. Decore, porque isso aí para nós é um pilar aí um dos pilares, né, da nossa confessionalidade, de que a salvação se dá meramente ou totalmente pelo poder de Deus. Estávamos mortos e precisávamos de salvação. Como ela se cumpre? O Espírito Santo dando para nós o que o apóstolo Paulo aqui chama de dom, e nós compreendemos que é a alegria, esperança, é a fé. É a fé. Né? Então o Senhor aplicando, derramando sobre nós a sua graça, nós recebemos fé. E essa fé nos leva a confessar Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. A graça, a ação do Senhor em nossas vidas nos faz enxergar quem nós somos. E quando o Senhor faz isso, Ele me faz ver o quão precioso eu sou, o quão valioso eu sou. Quando o Espírito Santo faz isso na minha vida, aí eu começo a olhar no espelho e falo assim, olha como Deus me fez bonito, saudável, Deus me ama muito. Tem nada a ver. Quando o Senhor age na minha vida, eu entendo, eu estou perdido. Eu estou perdido e eu tenho que ser salvo hoje e agora. Eu preciso de um Salvador, porque eu estou rumo ao inferno, sem Deus, sem Jesus Cristo. E aí, obviamente que isso, sendo uma ação do Espírito Santo, o que vai chegar, o que se estabelece na vida dessa pessoa é, de fato, um chamado para viver com Jesus Cristo e para sempre. Já desfrutar dessa vida eterna hoje. Alguém pode ler esse comentário, por favor? Paulo reúne 4 maneiras de expressar a motivação de Deus. Ele escreve sobre a misericórdia de Deus, verso 4, o amor de Deus, no verso 4, a graça de Deus, versos 5 e 8, e a bondade de Deus, no verso 7. Estávamos mortos e não podíamos salvar a nós mesmos. Logo, somente a misericórdia poderia nos alcançar, por misericórdia é amor pelos maltrapilhos. Ok, até aqui, depois nós continuaremos esse mesmo comentário, que é do John Stott, sobre o texto de Efésios. Mas eu quero trazer aqui essas observações que ele colocou.
4 observações, não é? 4 observações sobre a intenção de Deus em nos salvar e como Deus agiu, o que ele aplicou em nossas vidas. Versículo 4, Efésios 2, 4, para entender o contexto, né? Mas Deus sendo rico em misericórdia. Misericórdia. Por causa do grande amor com que nos amou. Então Deus usou de misericórdia e amor. 5. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Qual era a nossa condição sem Cristo? Mortos. Situação terrível. Quando que um morto verdadeiramente vai ter a capacidade de decidir pelo Senhor? Porque ele não está morto de forma física, é óbvio. Mas ele está morto espiritualmente. E estando morto espiritualmente, ele só está vivendo na carne. Ele só está vivendo no fluxo das coisas naturais, ainda que ele seja religioso. Ele está numa situação muito delicada. Paulo está apresentando o contexto de como o Espírito Santo atua em nossas vidas. Deus aplica misericórdia, Deus age em amor, ele nos encontra mortos em delitos, em pecados, ou seja, uma vida suja, desprovido de graça. E aí, ele nos deu vida. De onde vem essa vida? De Cristo, versículo 5. Ele nos deu vida juntamente com Cristo, ou seja, Cristo morreu pela nossa culpa. E quando Cristo ressuscitou, então ele está vivo, e vivo para sempre. E aí, a vida de Cristo nos é imputada. E aí nós chamamos isso de justiça. A vida de Cristo não tem nada a ver com ele nos divinizar, mas é nos fazer participantes da vida eterna, que somente ele pode conceder. Esse texto é bonito, irmãos, muito. E aí, uma compreensão para nós, guarda isso. Pela graça sois salvos. Se alguém aqui, nessa noite, ou alguém que assistindo esse vídeo, afirmar que para ele ser salvo, foi necessário que ele decidisse, então já não é mais pela graça. Aí seria um pouco da ação do Senhor, da graça do Senhor, e um pouco de obras. Porque a obra desse indivíduo, a obra dessa pessoa, seria a condição para Deus agir. Meus irmãos, nós vemos que na vida do próprio Paulo, que era perseguidor, não estava calculando nem um pouco. Poxa vida, e se eu parasse de perseguir a igreja e passasse a ser um cristão? Não tem isso. O apóstolo Paulo, de forma completamente sujeita ao querer de Deus, ao agir de Deus, se entregou a Cristo. Deus não respeitou. Hoje eu não posso salvar Saulo. Ele está decidido a perseguir a igreja, então, olha, ele está atrapalhando o meu plano sobre ele. Concorda, irmãos? Jesus Cristo não estava respeitando o livre-arbítrio, que não existe, mas não estava respeitando absolutamente nada em Paulo. Ele chega para Paulo e fala assim: você é meu e daqui para frente vai ser diferente. E assim foi. Qual o nome disso? Graça. De perseguidor, passa a perseguido. De perseguidor da igreja, passa a ser edificador da igreja. De perseguidor da igreja, passa a ser plantador de muitas igrejas. Isso é a graça de Deus. Portanto, Paulo vai reforçar continuamente: pela graça sois salvos. É obra do Senhor. Versículo 6. E com ele, reforça a compreensão, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, desde já, Deus nos colocou assentados com Cristo. O que é estar assentado com Cristo? É nunca mais querer pecar? Ninguém vive assim. O que é estar assentado com Cristo? É conseguir ser a pessoa rica,
aqui na face da terra? Não bate. Nem todos serão ricos. O que é estar sentado com Cristo? É estar sendo nutrido, provido, abençoado por Cristo em tudo aquilo que Ele tem para cada um. Assentado com Cristo é estar guardado na mediação de Jesus Cristo, que à direita do Deus Pai recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. Desfrutamos disso já, meus irmãos? Estamos ricamente abençoados. 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Suprema riqueza da sua graça. A suprema riqueza da graça do Senhor não pode estar condicionada à análise de um Daniel. Não dá. A suprema riqueza da graça do Senhor não pode respeitar a minha vontade. Não pode respeitar, eu uso respeitar para ficar meio provocativo mesmo. Não pode estar limitada à vontade de um pecador miserável, morto em seus delitos e pecados. Alguém discorda? Não? É muita bondade, é a definição que o apóstolo Paulo apresenta aqui. O Senhor aplicando a suprema riqueza da sua graça em nossas vidas é bondade, como está aí no final do versículo 7. Mas, por último aqui, meus irmãos, porque pela graça sois salvos. De novo, sabe por que repete a mesma coisa, Vilmar? Sabe por que Paulo está repetindo? Porque tem que aprender. O apóstolo Paulo está repetindo a mesma coisa num curto espaço de frases, porque isso para nós deve ser uma convicção, é um fundamento. Se a minha adoração ao Senhor apresentar que o Senhor é meu Salvador, louvado seja o meu Senhor, mas que Ele dependeu da minha decisão, do meu lixo de livre-arbítrio para desfrutar da sua salvação, então isso já não é uma verdade, uma perfeita verdade não. Mas eu tenho certeza que o Senhor, ainda que vendo muitos acharem que tem habilidade, o dever de decidir por Cristo como único e suficiente Salvador, o Senhor não deixe de aplicar nesse a sua graça salvadora. É um equívoco teológico aí, mas é o que nós verdadeiramente vemos. Independente se a pessoa está crendo como nós, que é tudo pelas mãos do Senhor, ou se ela acredita que ela tem que dar uma ajuda nesse processo, o Senhor vai salvar os seus eleitos. E o que é fundamental para ambos é que somente em Jesus Cristo há redenção. Ponto. E aí o Senhor aplica a sua graça salvadora. E o que vai acontecer, de fato, na sequência é que haverá, então, um ensino que compromete a verdade do que é o Evangelho. Compromete porque a boa notícia da salvação é: o Senhor nos salvou. Ponto final. Não é, olha, o Senhor morreu pelo seu povo. Agora as pessoas precisam usar da sua força, da sua determinação para reconhecer que Jesus Cristo é esse Salvador e para permanecer nele. Isso não é uma boa notícia. Se a salvação depender de mim, tanto para entrar quanto para se manter, eu estou lascado. Eu preciso de um Salvador de ponta a ponta. Eu preciso de um Salvador que atue em minha vida com o seu poder e não meramente com o meu auxílio, a minha decisão. Vamos caminhar? A segunda parte aí, quem pode ler, por favor? Estávamos sob a ira de Deus, portanto, somente o amor poderia triunfar sobre a ira. Não merecíamos nada da mão de Deus a não ser o juízo, por causa de nossos pecados
e transgressões. Assim, somente a graça poderia nos resgatar do que merecíamos, pois graça é favor imerecido. Do John Stott. Perfeito. Comentário de John Stott sobre esse texto. Então, uma síntese aí de tudo isso que nós estamos falando. Estávamos sob a ira. Por quê? Porque estávamos mortos em delitos e pecados. Não é mortos porque não sabíamos bem o que era o plano de salvação do Senhor. Não é mortos porque nós ainda praticávamos alguns pecados e alguém teve que dizer para nós, olha, não faça isso porque isso é pecado. E a partir da minha informação a pessoa fala, olha, que bom que você me ensinou. Não é isso. O Senhor aplica a sua graça sobre a pessoa que está morta em seus delitos e pecados. Ponto. Esse é o que nós devemos conceber, compreender sobre Evangelho. Vamos avançar? 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 e 13. Alguém leia, por favor. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Perfeito. Agora o apóstolo Paulo, aquele que era perseguidor da igreja, está edificando as igrejas na compreensão sobre como se dá a salvação. Ele quer muito que as igrejas saibam, é pela graça, não é pela inteligência, não é pela sabedoria, não é pelo quanto você é bom, não é nada disso, é pela graça. E aí, agora, a instrução que nós recebemos de Deus através desse texto é que o Espírito Santo age aplicando tudo isso. E um princípio que ele apresenta aqui, que para nós é ilustrativo, que no Espírito Santo somos batizados. E o assunto aqui não é manifestação de poder, não tem a ver com línguas. Foi batizado no Espírito, então agora tem o sinal, tem uma testificação que verdadeiramente pertence a Deus. Não tem isso não. Que quando o Senhor nos chama daquela condição de morte, nos delitos e nos pecados, morte. O Senhor aplica a sua justiça, a sua redenção em nossas vidas por meio do Espírito Santo. Para nós, é aí que se dá um batismo. É aí que somos inseridos no corpo de Cristo. E ele afirma, né? Ele abre, isso se dá sobre os judeus, os gregos, os escravos, os livres, está para todo mundo. Não tem tradição familiar mais, não tem esse patriarcado, tem aquele que o Senhor chamar. É assim que o Senhor estabelece sobre nós a sua salvação, a redenção de Cristo por meio do Espírito Santo. E ele nos dá aqui uma ilustração também. Estamos bebendo do mesmo Espírito. Ou seja, tudo está concentrado aí no agir do Espírito Santo em nossas vidas. O comentário de Simon Kistemacher, falando do nosso jeito mesmo, diz assim: o fluxo desse versículo insinua que ser batizado significa tornar-se um membro da igreja pela conversão. Quando acontece a regeneração espiritual nas pessoas, elas entram no corpo de Cristo, isto é, a igreja. Não é a observância exterior do batismo com água, mas a transformação interior, operada pelo Espírito Santo, que leva as pessoas a um relacionamento vivo com Cristo. Então, esse agir do Espírito Santo na vida daquele que foi eficazmente chamado, resulta em algo novo. Qual o nome disso? Novo nascimento, regeneração. Tem um milagre acontecendo no íntimo da pessoa. E esse milagre é para sempre. E nesse milagre, a pessoa desfruta desde já da vida eterna. E o interesse dessa pessoa passa a ser as coisas do alto. Assim deve ser. Porque algo divino, algo sobrenatural se estabeleceu no seu coração pela graça de Deus.
Esse comentário do Simon aqui, eu trouxe justamente para entrar nesse ponto da regeneração, do novo nascimento que se dá em nossas vidas. Então, como que se dá esse batismo do Espírito Santo na vida de quem foi eficazmente chamado? O Senhor vai fazer com que uma ressurreição espiritual, um novo nascimento espiritual. Nós podemos aplicar aí o que for mais fácil para compreendermos que tem um milagre acontecendo lá no íntimo. E esse milagre nos faz vivos. Antes mortos em nossos delitos, com o agir do Espírito Santo, passamos a viver para Deus. É uma inconformidade. Na semana passada mesmo, nós vimos um comentário, pode passar por favor, Vilmar, que é do Hans Burke, que trata sobre isso. Também intencionalmente eu trago para que nós estejamos vendo o alinhamento do assunto. O renascimento é, por natureza, um batismo no Espírito. Se eu desfruto do novo nascimento, graça do Senhor, obra do Espírito Santo, a própria palavra do Senhor nos mostra que isso é desfrutar de um batismo. Desfrutar, então, de uma nova vida. Passamos a pertencer ao corpo de Cristo. Alguma pergunta, irmãos? Tudo tranquilo até aqui? Sim ou não? Sim. Então tá bom. Então, alguns textos que trabalham sobre a regeneração. Esses textos aqui eu vou deixar de para casa. Ok? E aí eu destaco que alguns versículos, Ezequiel 36, 26, Deuteronômio 36, Jeremias 31, de 31 a 34, foram textos, ou são textos, que apontam para a obra do Espírito Santo na vida dos que foram chamados para isso. Então, no Antigo Testamento, o Senhor já estava apresentando ricas promessas como resultado da salvação. Dentro dessas ricas promessas, um novo coração. Uma novidade de vida, que não seria estabelecido por coisa alguma dessa terra. O Espírito Santo é quem estaria atuando na vida desses abençoados por Deus e desfrutando ao invés de um coração de pedra, um coração de carne, tratável, que tem sensibilidade para as coisas de Deus, que não se conforma, que não vive em rebelião a Deus, que se importa com sua palavra. Deus prometeu isso. E aí no Novo Testamento nós temos o cumprimento. E aí eu trago, passa por favor, Vilma. No cumprimento, alguns versículos. Por exemplo, 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17 diz assim, que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que todas as coisas agora em Cristo se fizeram novas. Novidade de vida. Aí está estabelecido então algo que era impossível. Só foi possível porque o Espírito Santo agiu. O Senhor estabeleceu uma nova criação em nós mesmos. Ok? Vamos pegar esses textos do Novo Testamento para reforçar essa compreensão. 2 Coríntios 5,17. Alguém abre aí em João 3,4? Gelson, João 3,4 fala do novo nascimento e 1 João, Vilmar, 3,9. 3:4. 2 Coríntios 5,17 diz assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Nova criatura, para quem verdadeiramente está em Cristo. Olha que cumprimento maravilhoso da promessa do Senhor. Por como que ela é uma nova criatura? Porque se estabeleceu no seu íntimo um novo nascimento, a regeneração. Pode ler, por favor, Gelson?
Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer, sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? É a pergunta que ele fez, né? Era um mestre e estava com dúvidas sobre o que era, de fato, um novo nascimento prometido, afirmado por Cristo. Ninguém vai ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém vai ver o reino de Deus se não nascer do Espírito. Isso é uma informação valiosíssima para a humanidade. Todos desfrutarão do reino de Deus, todos estarão diante de Deus celebrando. Precisa do novo nascimento. Fator condicional para que desfrute então da vida eterna. Novo nascimento em harmonia com regeneração. Novo nascimento com harmonia com a regeneração e batismo no Espírito. 1 João 3,9. Não é o 3, não? Hã? 1 João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Olha que texto maravilhoso. Então uma pessoa vai ter aversão ao pecado porque ela recebeu graça que propicia essa aversão. E aí também tem outra coisa, já que desfruta dessa graça, desse novo nascimento em Deus, então ela está completamente proibida de ser praticante desenfreada aí do pecado. Há uma responsabilidade também. Ela tem que se viver separada. Por que viver separada? Porque compreendeu quem é. Compreendeu quem salva. Não vai mais viver de qualquer maneira. Dentro do que foi lido, se estabelece, está no íntimo dessa pessoa a divina semente. Olha que tem poder de Deus atuando na vida desse que foi eficazmente chamado. Há poder de Deus atuando na vida desse que nasceu de novo. Tem uma divina semente. E o que é divino na vida de uma pessoa vai ser diluído, vai ser enfraquecido, vai ser apagado como? Dura para sempre aquilo que é a vontade do Senhor. E esse que tem divina semente vai frutificar com Cristo. Vai frutificar em Cristo. Vai se estabelecer, irmãos, de fato, tudo aquilo que essa pessoa deve viver para a glória de Deus. Ok? Vamos aplicar esse conteúdo? E aí, o texto que também tem harmonia com esse todo da ação do Espírito Santo em nossas vidas, Tito 2, de 11 a 14, diz assim: porquanto a graça de Deus, porquanto a graça de Deus se manifestou o quê? Salvadora. A graça de Deus não se manifesta perguntadora. Você quer me aceitar? A graça de Deus não se manifesta limitada. Ela se manifesta salvadora a todos os homens. Quem é esse todos? Quem são esses todos? Judeus, gregos, escravos, livres. Gente de tudo quanto é lugar. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, ou seja, essa pessoa, eu e você, desfrutando da graça salvadora, que é entregue a todos os homens, inclusive os brasileiros, todo misturado, brasileiro que é meio tudo, tem paixões mundanas pressionando. Tem uma pecaminosidade pressionando para uma vida antiga. Mas o que deve ser feito? Renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Vivamos no presente século, em 2024. Sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador,
Cristo Jesus. Tem algo poderoso para se cumprir ainda, irmãos. Estamos no caminho, o qual a si mesmo se deu por todos nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Boas obras é viver para a glória de Deus, santificação. Boas obras para Deus é estar em alinhamento com a sua palavra e não estar preso a absolutamente nada. Vivendo, de fato, o resultado dessa tão grande salvação. Ok? Alguém quer comentar algo? Nada, William? Nada, Vilmar? Nada, Gelson? Rafa? Nada? Vamos encerrar então. Vamos agradecer ao nosso Deus por tão grande salvação. Vamos agradecer ao Senhor pelo Espírito Santo que está caminhando conosco. No domingo, falaremos exatamente sobre isso. O consolo de Jesus Cristo, que é o envio do Espírito Santo. O Espírito Santo, então, está hoje conosco, nos auxiliando, nos direcionando nessa vida de fé. Portanto, louvemos a Deus pelo Espírito Santo habitando em nossas vidas. Nos santifiquemos para a glória de Deus, que graciosamente, como dito, nos amou, aplicou misericórdia, graça, nos deu fé, nos abençoou e nos abençoa ricamente em Cristo Jesus. Vamos orar? Vamos orar.